Olá, eu sou o professor Wallace e mais uma vez estou abordando um novo tópico de álgebra linear. E o tópico que nós vamos abordar hoje, vamos estudar um pouquinho hoje, é base de um espaço vetorial. Eu poderia até acrescentar base e dimensão, ok? Então vamos pela definição. A definição do que é base. Um conjunto de vetores, no caso um vetor 1, um vetor 2, pode ter aí infinitos vetores, ok? Então V1, V2 até Vn, será uma base de VC, se esse conjunto de vetores for LI, ou seja, linearmente independente. Caso você ainda tenha dúvida do que quando um conjunto de vetores é linearmente dependente ou linearmente independente, existe um vídeo anterior que eu publiquei, acho que foi um dos primeiros aí, sobre álgebra linear. Segundo requisito, esses vetores, eles têm que gerar o vetor V, ok? Então, em um dos exemplos eu vou até mostrar como que nós fazemos para achar os vetores geradores aí daquele conjunto. Em outras palavras, coloquei até o título aqui traduzindo, base é um conjunto mínimo de vetores, então tem que ter a quantidade mínima e esses vetores têm que ser linearmente independentes. Se for 3 vetores, por exemplo, eu colocaria numa matriz, montaria uma matriz desses vetores e o determinante teria que ser diferente de zero. Se fosse 2 vetores, por exemplo, no R2, se um for múltiplo do outro, eu considero como LD, né? Se um conjunto de vetores apresentar vetores de comprimento 1 e forem ortogonais, formando ângulos de 90 graus entre eles, eu chamo de base canônica, que é aquela base trivial que nós usamos no ensino médio. Então, nessa figura aqui eu mostro no meu R3 ou aquela base trivial, né? Então eu vejo aqui o comprimento 1, comprimento 1, comprimento 1, ok? Então eu tenho aqui para Z comprimento 1, para Y comprimento 1 e para X comprimento 1, tá? Geralmente nós no ensino médio trabalhamos com as bases canônicas, mas aqui no ensino superior as coisas vão ficando um pouquinho mais diferentes, não digo difícil, mas um pouquinho mais detalhada, né? E nós temos que ter a mente aberta para aprender novos conceitos. Então, quando eu trabalho aí no espaço vetorial R1, só tem um vetor, dimensão 1, porque é só um vetor que gera. Pessoal, dimensão é o seguinte, quantos vetores eu tenho como gerador, ok? Então, aqui no R2, quando eu falo de base canônica, eu tenho 1 e 0 e o vetor 0 e 1, dimensão 2 porque eu possuo 2 vetores. Quando eu falo do R3, a mesma coisa, tá? Lembrando que a álgebra linear a gente pode também estar trabalhando com matrizes reais, ok? Então, se eu pegar uma matriz real 2 por 2, ou seja, 2 linhas e 2 colunas, né? Teria aí todos esses vetores com comprimento 1, ok? Ou seja, eu precisaria de 4, então a dimensão seria 4. Bora para os exemplos. Achar a base e a dimensão dos seguintes subespaços. Então, ele já declara aqui que nós temos subespaço. Se você quiser tirar a prova lá, igual a gente já mostrou em vídeos anteriores, quando eu sei que um determinado conjunto de vetores é subespaço, né? Lá vão ter. Okay? Existem vídeos anteriores que mostram isso, mas aqui ele já está afirmando. Então, no primeiro caso, eu teria o vetor U. Vamos direto nos exemplos. Então, o primeiro caso ali, o vetor U, né, seria formado por x, y, z, t, pertencendo ao plano do R4, tal que x menos y é igual a 0 e x mais 2y mais t igual a 0 também. Então, chegamos à conclusão que o meu x é igual a y. Então, na hora de escrever x, y, z, t, eu coloco aqui y no lugar do x, conforme mostra a setinha. E da segunda função eu tenho aqui y igual, aliás, t igual a menos 3y. Então, se quiser dar uma pausa, observar o que eu fiz na equaçãozinha aqui, beleza, ok? Tá, então eu substituo. Então, o meu x é y, o meu y continua sendo y, z não tem ninguém para substituir, ok? E o meu t eu chamei agora de menos 3y. Bom, dica é o seguinte, para achar os vetores geradores, eu faço o seguinte, coloco o y aqui, é como aquela ideia de colocar em evidência, tá, gente? Coloco em evidência, entre aspas, ok? E veja aqui, quantas vezes apareceu o y? Apareceu uma vez no lugar do x. Quantas vezes apareceu o y no lugar do y? Uma vez.
No lugar do Z, quantas vezes apareceu? Nenhuma, então é 0. No lugar do T, apareceu menos 3, então coloco menos 3 aqui, ok? Mesma coisa eu fiz com Z, não fiz com X, porque X aqui não tem. Mas se aparecesse alguma coisa com X aqui, eu seria obrigado a colocar. E a mesma coisa, se tivesse alguma coisa com T, também seria obrigado a colocar. Então, Z seria o quê? 0, porque não aparece nenhuma vez no primeiro termo. 0 aqui para Y, uma vez no Z e nenhuma vez no T, 0 também. Então, 0, 0, 1, 0. Pego só esse resultado numérico, coloco dentro de colchetes. Então, eu tenho que a base de U é igual a quem? Os vetores 1, 1, 0, menos 3 e o vetor 0, 0, 1, 0, ok? Dimensão, são apenas 2 vetores para formar esse grupo, então a dimensão do meu subespaço U é 2. Segundo exemplo, W igual a x, y, z, tal que, pertencendo a R3, tal que x menos z igual a y. Com isso aqui de algum lugar, acho que dos vídeos anteriores, de algum outro exemplo. Beleza? Não vou mostrar a equação, mas vocês conseguem entender que se eu estou falando que x menos z é igual a y, então no lugar do meu y eu substituo por x menos z. Mesma coisa, não tenho y, então não coloquei o y aqui entre aspas em evidência, fecha as aspas aí. Ó, z, então ele aparece uma vez no primeiro termo, o x, né, aparece uma vez no primeiro, aparece uma vez aqui no lugar do y e nenhuma vez aqui no lugar do z. O z não aparece nenhuma vez no lugar do x, aparece menos 1, cuidado com o sinal, aqui no lugar do y, e no lugar do z aparece uma vez só. Então a minha base, coloco aqui w, né, que o subconjunto chamei de w, abre colchetes, coloco o vetor 1, 1, 0, ok, que a gente tirou daqui, e o vetor 0, menos 1 e 1 que nós tiramos aqui em cima, ok? Dimensão, são 2 vetores, então a dimensão é 2. Detalhe, mas beleza, vocês já vão entender já. Segundo exemplo bem parecido, ok? Né, reformulei aqui a equaçãozinha e tal, então eu cheguei nessa conclusão que o meu x seria y menos z. Separo aqui embaixo, y, uma vez no primeiro termo, uma vez no segundo, nenhuma no z, z menos 1, ok? Apareceu menos uma vez, 0 no y, só para e uma vez no z, então são esses dois vetores que formam a minha base. E como são 2 vetores, a dimensão é U, ok? Espero que tenha te ajudado. Eu sei que foi um vídeo curto, a intenção não é fazer vídeo longo, é bem resumido, para dar uma ideia legal. Qualquer dúvida, segue meu e-mail, Wallace, com W2Ls, wallacejg@gmail.com, ok? E boa sorte aí nas suas avaliações e provinhas aí.